Graça e paz, mais um domingo, mais uma live. Estamos aqui para poder abençoar a sua vida, para podermos ser canal de Deus para aqueles que estão aqui conectados conosco. Nada mais, nada menos do que ser uma bênção na sua vida. Seja bem-vindo, mais um domingo, né, mestre? Amém. Onde a nossa intenção é abençoar a sua vida e liberar os decretos do reino sobre a sua vida. Seja bem-vindo. Nos permita estar com você, nos permita ser canal e boca de Deus para a sua vida. Graça e paz. Queremos mais de você, queremos mais daquilo que Deus tem e queremos mergulhar dentro daquilo que o Senhor tem. E quando você entende isso, você vivifica o seu espírito. Entender os projetos de Deus, entender os planos eternos, porque tudo começa desde antes da fundação do mundo. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a galgar um tempo de glória. Nós começamos a galgar um tempo de resposta, criados desde antes da fundação do mundo para sermos firmes, para sermos vozes de Deus, boca de Deus para um tempo. Estamos aqui hoje para mergulhar nisso, mergulhar naquilo que é projeto, mergulhar naquilo que é plano, porque a voz de Deus soa sobre toda a terra. Para isso nós precisamos estar conectados à sua palavra. Você sabia que a maior profecia não é um profeta se levantar para falar algo sobre a sua vida, porque tudo que já deve acontecer já está escrito. Tudo que está relacionado à sua vida já está escrito. A maior profecia é quando a palavra se faz real, verbo, na vida de uma pessoa. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Entenda algo. Cristo é a maior profecia, o mistério que esteve oculto desde antes da fundação do mundo, que hoje habita em nós. Ah, isso é tremendo, querido. As verdades do Senhor é a maior profecia sobre as nossas vidas. Verdades essas reveladas hoje numa nova jurisdição, um novo pacto. Um novo pacto é um território, um novo pacto é uma pessoa. Por que um território? Porque é uma jurisdição onde nós fomos implantados, onde vivemos debaixo de princípios e não de lei de homens. E uma pessoa, sabe por quê? Porque é Cristo. Quando eu tenho a revelação de quem é Cristo, eu tenho a revelação do que é o reino de Deus. A religião, quando ela tem a revelação de quem Cristo é, ela deixa de ser religião para ser uma cultura que vai fazer a diferença aonde ela está. Agora, uma religião sem a revelação do Cristo, nada mais, nada menos é letra, é obra que mata. Porque a Bíblia diz que a letra mata, não é isso, mestre? Isso aí. Em Efésios 1:4 diz: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os elementos que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, conforme o apóstolo acabou de falar, a intenção de Deus sempre foi uma convergência entre o céu e a terra. Então, o que é estar em Cristo? Você está na terra em Cristo. Significa que quando nós estamos em Cristo, não tem mais céu e terra. Tudo converge em Cristo. E mais do que isso, o que seria jurisdição, apóstolo? Quando a gente fala o tempo inteiro de jurisdição, é até complicado nós falarmos isso nos dias atuais, mas as pessoas acham que é somente ir numa igreja, entrar num templo, que vai estar salvo, ou que eu vou realizar algumas obras que eu vou estar salvo. Mas quando nós falamos de jurisdição,
Deus está nos dizendo que nós também temos uma geografia, Isso. um local, uma especificidade que somente em Cristo podemos entender aonde é o nosso local, aonde estaremos congregando, aonde faremos a diferença. Um exemplo muito simples: eu trabalhava em um local, fazia o mesmo tipo de serviço, fazia das mesmas formas como eu faço hoje, mas eu tive uma mudança. Eu saí de um local e fui para outro local dentro do mesmo emprego. E coisas que nunca tinham acontecido começaram a acontecer. Porque quando Deus separa você e eu, Ele já tem um povo selecionado, um povo seleto. E as pessoas que às vezes estão passando por algum tipo de dificuldade são porque a geografia que você se encontra não tem reconhecimento da sua existência. Porque você está se proliferando em um ambiente que não é o seu. Então, quando nós entendemos o novo pacto, Cristo em nós, esperança de glória, quer dizer que seremos plenos em todas as áreas. Como iremos? Para onde iremos? Não precisamos saber. Porque a Bíblia diz que quando o Espírito viesse, Ele nos guiaria toda a verdade. Então, o teu ministério, as suas ovelhas, as pessoas que são da sua linhagem, estão tudo congregado em Cristo. Quando você está em Cristo, as coisas acontecem de uma forma que você não precisa forçar. Não precisa ter um ritual para acontecer, apóstolo. Não precisa ter um ritual de oração, um ritual de busca, um ritual de intensidade. Não, você já aconteceu. É uma realidade. Justamente. Então, em Cristo, por isso que diz convergir todas as coisas, e é lindo isso, e a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Ele já nos escolheu antes de criar o mundo. Então, nós não somos obra do acaso. Não. Deus não nos fez por acaso, o Brasil não está do jeito que está por acaso, o mundo não está do jeito que está por acaso, eu e você não somos obra do acaso. Deus é um Deus proposital. E como um Deus proposital, Ele criou pessoas específicas, para ambientes específicos e geografias específicas. Então, quando você está na sua geografia, todas as coisas te completam. Porque você está em Deus, você é pleno. As pessoas te servem, as pessoas têm prazer de estar contigo. Então, quando você está fora da sua geografia, você está como Ló. Escolhe o melhor pasto, o melhor local, mas não é pleno em Deus. E Abraão vai para uma terra que ele nem conhecia, e Deus faz ele pleno. Por quê? Não é a terra que te abençoa, é você que abençoa a terra. A terra é somente um instrumento que Deus usa para manifestar o que já está dentro de você. Então, em Cristo, eu e você temos a oportunidade de manifestar as sementes que foram depositadas antes da criação do mundo. Mas isso não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é da minha vontade, nem da sua vontade, nem da vontade do apóstolo, é da forma que Deus quer. Então, quando a gente pensa num novo pacto, e as pessoas às vezes confundem o novo pacto com o Velho Testamento, com o Novo Testamento, não tem nada a ver com isso. Pacto fala de aliança, pacto fala de jurisdição, pacto fala um local que era inacessível para mim antes da morte de Cristo e agora é acessível em Cristo. Então, no novo pacto, na nova jurisdição, eu e você estamos em Cristo. E em Cristo podemos fazer coisas que nenhum homem pode fazer. Há benefícios em estar em Cristo? Se eu posso colocar assim? O maior benefício em Cristo não é ser rico, riquezas, ou ter um carro, uma casa, ou ter uma família abençoada. O maior benefício em Cristo é ser quem Deus te fez para ser. É possuir destino. Completamente. Acessar o seu destino. Completamente. Então, você não precisa mais adorar Ele para agradá-lo. Porque o que você faz o agrada. Hoje a gente estava aqui fazendo algumas coisas no prédio aqui, né? E eu estava conversando com os meninos, os músicos, e falei assim, olha, essa música que vocês estão ouvindo aí, ou vocês mudam a frase, ou vocês não tocam. Que a frase dizia o seguinte, venha o teu fogo, desce Espírito Santo e libera, vem, me toca, algo semelhante a isso. Sim.
E eu comecei hoje, dentro de um entendimento do novo pacto, se o reino está em mim, o reino é Deus, o novo pacto é Cristo. Amém. Então todo os céus decidiu estar em mim. Como eu posso pedir para um fogo descer? Essa realidade, então, Deus está em um ambiente. Deus é um Deus externo. Ele precisa vir dos céus, descer, tocar, fazer, para que eu possa sentir. Tem alguma coisa errada aí, né? Porque se Deus habita em nós, eu não preciso pedir que o seu fogo venha. Senhor, flua de mim o teu fogo. Que o teu fogo me purifique. Porque o fogo é o Espírito dele, está em nós. Entenda uma coisa. Isso é tremendo. Isso é tremendo porque Salmos, deixa eu ver se é isso aqui, conferir. Isso é fenomenal. Vou pedir que o mestre me ajude, porque está descendo algo aqui e eu quero ser bem centrado naquilo que a palavra ela orienta. Olha que interessante o que diz. Deixa eu conferir aqui, me dá um minuto. Salmos 24. Ele diz assim, olha. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele que fundou-a sobre os mares, firmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no teu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Né? Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, e o seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam e que buscam a face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais. Abram-se portas antigas. Portas antigas? Então não é de agora. Abram-se portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais. Abram-se portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Há uma tradução que diz: levantai as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Mestre, porta não tem cabeça. Aqui está falando das nossas vidas. Então, se o Senhor, para se manifestar, para entrar na terra, ele tem que passar por um portal que somos nós, eu começo a entender que a nossa dimensão interna ela é enorme. Por isso, quando Jesus vai expulsar o demônio do Gadareno, se eu não me engano, tinha 6.000, né? Na base de 6.000. Então você começa a entender que o seu interno é uma dimensão espiritual. Assim como demônios habitam, o próprio Deus habita. Amém. É como se nós estivéssemos conectados ao sobrenatural e Deus vem por essa via e habita em nós. Amém. Ou seja, é algo meio estranho, mas é isso que acontece. Deus ele vem, porque Deus não é um Deus ambiental, Deus é um Deus interno. Ele não vai vir de fora. Por isso a terra é nossa. Por isso, gente, isso está sendo revelado aqui agora pelo Espírito. Por isso a terra é dos filhos de Deus. Porque quem vai proporcionar a entrada de Deus na terra são os filhos. Ruios, maduro. Sabe por que a terra está sendo açoitada, a terra está sofrendo? Não é porque Deus esqueceu da terra, é porque os filhos estão preocupados em manifestar a alma, em manifestar coisas terrenais, as suas ideologias, do que manifestar a verdade de Deus. Porque aonde nós pisarmos, com a autoridade que nos foi dada por Deus, através de Cristo, nós vamos trazer a restauração de todas as coisas, a unção de Elias, a restauração dos tempos, e aí carregados da presença de Deus, porque o próprio Deus habita nas nossas vidas. Pisamos em territórios e geramos restauração. Somos o portal de Deus, aonde Deus chega naquela terra determinada, assolada, destruída, e através dos filhos a terra é restaurada. Amém. Somos os portais de Deus. Mais do que ser abençoado, mais do que ser um catalisador de bênçãos, nós somos a resposta para a terra. Por isso somos legais. Temos legalidade estabelecida por Deus, que nos deu isso no Éden,
firmada na jurisdição do novo pacto. Entenda uma coisa: aonde o rei chega, o príncipe tem que sair. O príncipe desse século, chamado diabo, chamado Satanás, chamado inimigo das nossas almas, quando nós chegamos, ele sai, porque o legado de um príncipe acaba, a autoridade de um príncipe acaba quando o rei chega. Ei, chegou a hora de sermos estabelecidos, ou já somos, porque toda obra já foi feita desde antes da fundação do mundo, porque Cristo se entregou desde antes da fundação do mundo. A terra é só a manifestação do que foi escrito lá atrás. Por isso somos portais antigos, porque fomos criados lá atrás, em Deus. Estamos em Deus, carregamos a autoridade do Cristo e estabelecemos o governo. Entenda uma coisa: somos portais eternos. Somos a dimensão espiritual aonde o Espírito pode agir e se introduzir nas regiões assoladas para ser resposta para um povo que precisa de cura. Nós somos os ruios, os maduros, os filhos. Por isso o Senhor disse para aquela mulher na beira do poço, né? Olha, a adoração não é mais em Jerusalém, a adoração não é mais... Não. A adoração que eu procuro são de filhos, porque o Pai procura o quê? Verdadeiros filhos, que o adorem em espírito e em verdade. Por que o Pai? Porque a adoração me faz voltar ao modelo original. Quando eu me torno filho, através da adoração, preste atenção nisso, o Pai procura verdadeiros adoradores. Eu sou filho, mas eu não estou na postura de filho. Então, para eu voltar à postura de filho, eu sou convidado ao Espírito a ser adorador. Porque a adoração me faz ser conectado ao modelo original. E uma vez que eu estou ao modelo original, eu volto à essência de ser igual ao Pai. Amém. Então, somos portais eternos. Amém. A chave que se vira é a adoração, voltando ao modelo original. E deixa eu te dizer uma coisa: em Cristo, porque tudo é nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cristo é o fundamento, aleluia. Ele é a esperança de glória. E quando nós entendemos isso, o que resta é a vitória em todo o tempo, a vitória em todas as coisas. Amém. Lindo. E tudo que você falou agora é algo muito único, né? Porque há uma ideia de que Cristo já fez todas as coisas e aí nós não precisaríamos fazer mais nada, porque já foi feito tudo. Mas algo é importante salientar: a dimensão e o que é mais louco, quando o apóstolo estava falando, algumas coisas começaram a vir, né? E eu meio que... A gente se conecta a esse ambiente, né? Porque meio que... Em Hebreus 9, 11 diz algo muito lindo. E o Espírito foi me falando algumas coisas que a gente às vezes não conecta, né? Sim. Num ambiente como esse. Sim. Por isso que nós estamos aqui também aprendendo, né? Aleluia. Nós não temos a revelação total. Não, estamos Nós temos aqui um desejo de transmitir aquilo que Deus tem liberado para o tempo que estamos vivendo. Em Hebreus 9, 11 diz algo fantástico de Deus. Que agora o Espírito me fez entender algo. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote, Hebreus 9, 11, dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertence a esta criação. Ou seja, quando Cristo se oferece, ele não se ofereceu na terra. Não. Ele se oferece em um ambiente inacessível aos homens. E aí a minha pergunta é: por que o sacrifício de Cristo, feito nos céus, atinge a nós na terra? Isso é fantástico. E Deus vinha me falando algo que eu estava querendo entender, apóstolo. E Deus me falava que essa geração desse tempo, ela desaprendeu a usar as armas que Deus tem liberado. Pedro, quando ele revela o Cristo, Deus, através de Jesus Cristo, lhes dá a maior arma que um crente, um cristão, um homem de Deus poderia ter, que é a chave de Davi. Uau, sim. E ele diz: essa chave, se ligar na terra, será ligada no céu. E se ligar no céu, será ligada na terra. A chave de Davi. Só que Pedro, quando vê Jesus sendo levado para a cruz, que os soldados romanos chegaram, ao invés de usar a chave de Davi, ele usa a espada. Essa é a geração que, ao invés de usar a arma correta,
que é a chave de Davi, tem usado a espada. Porque Cristo morre nas regiões celestiais e o sacrifício dele atinge a terra. Porque a chave que conecta-nos aos céus é a chave de Davi. Ele se entrega nos céus, mas o portal se abre até a terra. Através de quem? Apóstolo. De nós. Quando o apóstolo começou a falar sobre os portais, claramente o que Cristo veio fazer foi isso. Tornar o portal eterno acessível novamente. Então nós, em Cristo, podemos ter esse acesso novamente, porque Cristo não é apenas um Deus, Cristo é um homem. Jesus Cristo era um homem. Quando ele morre, ele ressuscita, os discípulos conseguiam tocar nele. E é esse mesmo que está na glória. Todas as pessoas que tiveram visão de Deus nos céus, vendo ele, vê as marcas, vê conforme ele ressuscitou. Então nós somos um portal para as trevas, se quisermos, ou para os céus, se quisermos. Por isso o diabo luta tanto para nos prender, nos manter almáticos, porque um crente almático é um portal para as trevas. Um crente com a alma restaurada pelo Espírito Santo é um portal de acesso para o céu. Então, quando o Senhor falava justamente sobre portal, eu consegui entender algumas coisas. E os cientistas sabem disso. Porque eles sabem que existem 3 dimensões, a 4ª dimensão é o tempo, e existem pelo menos mais 12, no total 12 dimensões. E a 12ª dimensão, eles não sabem o que eles estão falando. Eles falam que é a convergência de todas as outras dimensões. Por que nós falamos tanto do número 12? Do apostolado, 12 apóstolos, dos filhos, 12. E nós falamos sobre governo, 12. E Cristo é a convergência de todas as coisas. Ou seja, em Cristo, todas as dimensões se encontram em um único ponto. Um Deus que é triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, até a ciência já descobriu isso em teorias, e os crentes ainda não conhecem a dimensão do Espírito e a dimensão de Cristo. Então, quando a gente pensa em Cristo, nós estamos falando de algo que é maravilhoso. Ou seja, quando você está na sua faculdade, quando você está nas suas andanças por teologia, quando nós pensamos, todas as coisas vão convergir em Cristo. Tudo converge em Cristo. Os budistas convergem para Cristo, mas não têm a revelação total. Só nós, em Cristo, temos a revelação total da graça que nos foi revelada. Amém? Por isso, Provérbios 29 diz que uma nação que não tem a revelação, uma revelação divina, ela não possui ordem. Sim. Né? E isso é muito interessante, mestre, porque o que você está falando é fruto da palavra, está na palavra, esclarecido através do quê? Da revelação de quem Cristo é. Amém. Quando você tem a revelação de quem Cristo é, você entende todas as coisas, porque tudo converge nele. Então, olha que interessante, quando uma nação, se eu não me engano é 29, 18, né? Você pode conferir para mim, por favor, Guga? É Provérbios 29, 18. Então, quando uma nação ela não tem uma revelação, ela simplesmente se corrompe. Sim. E a gente pode dizer que a igreja é uma nação. Então o que acontece? Por que a igreja está tão perdida nos últimos dias? Porque ela não tem revelação de quem ela serve. Sim. Quando a igreja não tem revelação de quem ela serve, ela não consegue manifestar a realidade dessa revelação. Verdade. Por isso a Bíblia diz, Cristo é em nós. Escuta, qualquer tipo de esperança tem que estar nele. Qualquer fruto tem que vir dele. Bem. Qualquer obra, ainda que seja obras praticadas, porque se tem que ter, Sim, tem que ter. né? Porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, Tem que ter. mas se vem dele, vem por uma revelação. Então tudo que está nele, amém, é isso mesmo, tudo que está nele traz vida, porque não é mais a lei do homem,
não é mais a lei de mandamentos, mas a lei de Cristo que faz o quê? Da vida. Entenda uma coisa, uma igreja que é regida por Cristo, uma igreja que vive os princípios de Cristo, é uma igreja que vai trazer vida a um sistema morto. Escuta o que eu vou dizer. A igreja chamada sistema, ela pode voltar ao caminho se nós nos manifestarmos como filhos e sermos igreja de Cristo para fazer a diferença. Amém. É difícil mudar o sistema, mestre? É. Muito. Mas é possível quando a verdade de Cristo, quando a verdade de Cristo se torna realidade nas nossas vidas. Quando a realidade do Cristo é realidade em nós, há uma esperança de glória e uma glória maior. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior. Nos últimos dias, o Espírito será derramado sobre toda a carne. Escuta, sobre toda a carne. O Espírito está sendo derramado hoje sobre tudo. Sobre o católico. Porque Cristo é em todos. Sim. Cristo é Senhor sobre todos. Então o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Com qual finalidade? Para que todos conheçam e ouçam que Cristo é Senhor. Amém. Porque é só pelo Espírito que pode haver essa confissão. Deixa eu te falar uma coisa. Até pessoas que acham que são crentes. Tem muita gente que... eu sou crente, eu já não preciso fazer nada. Não, escuta. Até sendo cristão, eu preciso que o Espírito me convença para que eu declare que o Senhor... Verdade. É Senhor, que Cristo é Senhor, porque tudo é pelo Espírito de Deus. A verdade, o guiar a toda a verdade é pelo Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa, toda essa ação que nós estamos falando de uma habitação do Cristo em nós, vem pelo Espírito Santo. Porque o Senhor da igreja é o Espírito Santo. Amém. Convém que eu vá vos preparar um lugar. Escuta, talvez as pessoas sejam assim, Cristo foi para o céu preparar um lugar, o céu. Mas lá em Apocalipse diz que a Nova Jerusalém está descendo. Eu já não sei. Escuta, o céu, entenda isso, o céu é muito mais do que um território, mestre. O céu é um estado. É um estado de vivência. É um estado de posse. Escuta, eu posso estar nos céus agora. Sabe por quê? Porque os céus é Cristo. Amém. Uma vez que eu estou em Cristo, os céus estão em mim. Amém. Eu não preciso esperar o dia do grande juízo. Até porque quem está em Cristo não vai ser julgado. Já está justificado. Mas isso é para outro momento. Entenda, sabe qual é a garantia da nossa salvação? E isso parte de hoje. Cristo em nós. Os escolhidos não serão julgados. As suas obras serão julgadas. Mas nós não seremos julgados para perda de salvação ou ganho de salvação. Não. Porque essa obra já foi concluída na cruz do Calvário desde antes da fundação do mundo. Os que estão em Cristo são nova criatura. Mas apóstolo, tem umas coisas feias por aí. Gente que diz ser crente, até pastor aprontando, querido, nunca teve em Cristo. Porque estar em Cristo é mudança de personalidade. É ter caráter. Estar em Cristo é ter a identidade do Pai em nós. Então deixa eu te dizer uma coisa. Cristo em nós é esperança de glória. É vivermos em um ambiente. O céu não precisa descer. Deixa o céu descer. É mais do que isso. Ele já está. E quem está em Cristo já está nos céus. A Nova Jerusalém está em nós. Para de pensar em um território ambiental. E pensa em uma cultura. Escuta, os céus é uma cultura que você já está inserida. E uma vez que você vive isso, aonde você está, mas aposta, a minha casa é o inferno. Se você carrega a cultura dos céus, a sua casa é território de milagre. A sua casa é território, o seu trabalho é território de honra. A sua família é território de manifestação. E isso precisa ser mudado. Vamos parar de querer algo externo, quando toda a obra já foi criada na cruz, firmada por Cristo e realizada em nós. Amém. Toda a obra foi realizada em nós. Escuta, não somos o centro de tudo. Não, jamais. Igual até um pregador falou aí, é que nós somos o centro de Cristo. Jamais. Porque tudo converge em Cristo. Porque dele, para ele, são todas as coisas. E o que vem dele também é por ele. Então tudo começa nele, que é o alfa. Tudo termina nele, que é o ômega. Ele é o caminho, o início. Ele é a verdade, o meio, e ele é o fim. Gente, deixa eu te falar. Mas tudo é Cristo. Teve uma pessoa que falou, agora tudo é Jesus, tudo é Cristo. Porque tudo é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Precisamos entender isso. Tudo é ele. E quando eu carrego ele, eu manifesto nas minhas palavras ele.
eu não manifesto coisas adâmicas. Não somos de Adão, somos de Cristo. Vou repetir, não somos de Adão, somos de Cristo. Amém? Você pode declarar isso? Eu não sou de Adão, eu sou de Cristo. Amém. Sabe por quê? Porque o Pai nos amou de tal maneira que Ele entregou uma oferta maior, que nos regenerou, nos trazendo de volta ao Cristo, nos trazendo de volta ao reino. Em Cristo, eu não sou Adão. Em Cristo, nós somos a expressão exata do Pai sobre a terra. Filhos ungidos. Eu estava vendo um pregador falando que um pregador muito conhecido, porque eles são de uma igreja muito conhecida, e eu glorifiquei a Deus porque entrou no novo pacto, as pessoas estão se despertando. Escuta, novo pacto não é uma novidade. Novo pacto é isso aqui, ó. Nós somos tão contaminados pelo humanismo que a gente começou a colocar Deus de uma maneira tão simples. Em que contexto? De que Deus não é tão grande, de que Deus não. Vamos dar ordem a Deus, tudo é prosperidade, tudo parte do homem para o homem. E hoje o despertamento do entendimento do novo pacto colocou, ou seja, na vida das pessoas, Cristo como centro de tudo. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Nada é pelo homem, tudo é por Cristo. Então, quando você entende isso, você começa a viver um tempo maior. E esse pregador dizer uma coisa: quanto tempo a gente correu atrás de estar debaixo de uma dita mão ungida? Vão naquele pregador que quando ele botar a mão em mim, eu vou ser ungido. Poxa, mestre, o dono da unção habita em nós, que é o Espírito Santo. Respeitamos sim. Creio em uma transferência de honra, em uma transferência de unção, mas nada manipulada por homens. Eu não preciso correr atrás de um homem para mim ser abençoado. Para que eu vou correr atrás de uma coisa que eu já estou, ou que sou? É perder tempo, por isso a igreja está perdendo muito tempo. Somos abençoados. A Bíblia diz, com toda sorte de bênção, que advém de quem? Do pai Abraão. Amém. Então nós já somos abençoados. Sim. Então, você começa a ver que a graça, apóstolo, escuta, você vai ficar assustado agora, a graça, ela já estava em Abraão. A graça já estava em Abraão, porque Abraão, ele ratificou tudo pela fé. Porque na graça o justo vive por fé. E tudo que aconteceu na vida de Abraão, você que está me assistindo, foi por fé. Todo grande sacrifício feito em graça, escuta isso, todo grande sacrifício, apóstolo, não, todo grande sacrifício feito em graça se torna adoração. Sabe por quê? Porque é um refinado do Espírito. Amém. Escuta, eu estou sentindo no meu espírito que Deus vai te levar a um nível maior. Amém. Um nível de entender que você vai tremer, cair, ficar balbuciando, não um mover fanerótico, não um mover louco, frenético, esquizofrênico, mas algo genuíno, porque o mover do Espírito existe. Amém. O sacudir do Espírito existe, mas escuta, não banalizado do jeito que está. Um cai aqui, outro cai ali e continua da mesma maneira. Escuta, uma pessoa que é sacudida pelo Espírito, a sua estrutura muda. Isso aí. O seu corpo muda. Amém. Sabe por quê? É algo genuíno. Os grandes homens, tanto na lei quanto na graça, no novo pacto, foram homens que quando foram selados para uma mudança, eles tiveram que abandonar coisas do passado. Você quer ver um exemplo? O Espírito me lembra agora. Saulo, Saulo, por que me persegue? Impacto. Caiu do cavalo, ficou cego. Hoje tem gente caindo tanto, não muda nada, não fica cego, não acontece nada. Caiu. O que eu estou querendo dizer com a cegueira? Você é impactado ao ponto de você precisar que outro te ajude a prosseguir. Sabe por quê? Houve um impacto, houve um sacudir. E é isso que Cristo está fazendo. Amém. Essa transformação. Amém. Escuta, você vai viver essa transformação. Eu sinto no meu espírito que Deus vai te tocar de uma maneira intensa e que o Cristo vai ser uma realidade em ti. Escuta, os céus já está em você. Você não precisa esperar Jesus voltar. Ele vai vir buscar sim os seus. Ele vai vir sim como juiz, cavalgando sobre os montes para buscar aquilo que pertence a ele e estabelecer, ou melhor, tomar posse do governo que já está estabelecido pelos filhos. Ele não vai estabelecer, nós vamos estabelecer. Essa é a nossa missão, como dizem em Efésios. E estabelecer o seu bom propósito, a sua vontade. Ou então Deus nos tirou dos céus,
Nos criou nos céus, nos trouxe na terra para ficar esperando a sua volta. Estávamos nele. Não. Nós fazemos parte da reconciliação. É isso mesmo. Qual é a tua missão? Reconciliar o que se perdeu. Amém. Não é ser salvo. Quando você entrega a sua vida a Cristo, automaticamente você alcança a salvação. Purificado pelo fogo do Espírito, porque esse é o papel do Espírito. Não é vem fogo, vem, desça como fogo. Não. Me queima com o fogo que já habita em mim, Espírito Santo. Me refina, Espírito Santo. E quando nós somos refinados pelo Espírito, nós começamos a galgar o que de fato está escrito. E aí Paulo fala assim, olha, estabelecidos como ministro de um novo pacto, de uma nova aliança, para propagar e estabelecer reconciliação. Escuta, você está sendo reconciliado hoje pela obra de Cristo. Amém. Somos a geração pós-cruz, a geração que morreu nele e que ressuscitou para manifestar as suas grandezas. Ô mestre, isso é tremendo. Isso é lindo. E o mais engraçado aqui é porque o Espírito vai me falando aqui antes, aí você fala, o Espírito vai me falando, Aleluia. porque a questão de estar em Cristo e a questão da jurisdição, quando você está na mesma jurisdição que o seu líder, não tem jeito. Então, o líder também, quem está aí, os líderes, não precisa ficar se preocupando com rebelião, com nada disso. Porque o que flui pelo profeta, pelo líder, escorre pela barba de Arão, chega até os filhos. E a questão da jurisdição e também da terra, por isso que a Bíblia diz, e Jesus falou isso, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque os filhos da luz, desde que ele foi, fica esperando ele voltar e vive por isso e não manifesta o que tem que manifestar na terra. E os filhos das trevas não. E o que eu acho mais incrível em Jesus, eu estava analisando algo, foi porque o ladrão da cruz, ele não foi batizado nas águas, ele não foi batizado com o Espírito Santo, Não. ele não andou com Jesus, Não. ele só reconheceu. E a Bíblia diz, quem me reconhece perante os homens, eu vos reconhecerei perante meu Pai. Ponto. E a segunda coisa mais fantástica que eu acho, apóstolo, é Judas. Porque o verdadeiro líder não é aquele que vai querer que todos sejam ativados da mesma forma. Judas, ele deveria ser ativado daquela forma. E eu falando com o Espírito, qual é a diferença entre Judas e Pedro? Porque Pedro negou, Judas traiu. Uau. Tem muita gente que nega. Negar é uma coisa, trair é outra. Mas quem foi que ativou Judas para a traição? Foi o próprio Jesus. Como que ele ativou? Ele escolhe 12. E dentre esses 12, ele dá a bolsa com dinheiro para Judas. E é dentro da igreja, nós queremos que todos dentro da igreja, todos no corpo, sejam conforme eu. Não. Deus criou cada um para algo específico, como eu falei no começo. Judas tinha que existir. Se Judas não existisse, Pedro não teria entregado, João não teria entregado, e eu e você não estaríamos aqui. Tudo faz parte de um plano maior. Um plano maior. E aí, em Provérbios vai dizer que Deus criou até o ímpio por dia. Provérbios 11. Deus criou todas as coisas até o ímpio por dia da perdição. Então, apóstolo, às vezes a igreja quer salvar o mundo inteiro, quando na realidade o que nós temos que fazer é ter um relacionamento e entender quem vai ser salvo e o mais importante, quem eu vou participar da salvação e quem eu não vou participar. Porque o que nós vemos hoje é uma igreja querendo abraçar todas as visões possíveis para atrair todas as pessoas possíveis e ter a maior igreja possível. Quando chegar diante de Deus, podemos ter algumas surpresas. Apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Porque Deus só conhece a quem reconhece qual é a sua jurisdição. Se você não conhece qual é a sua jurisdição, a sua geografia, quem é o teu povo, quem é a nação que vem atrás de você, porque Abraão foi pai de nações, tendo apenas um único filho. Sim. Se fosse a igreja atual, subiria o monte 40 dias, faria jejum, faria isso,
faria aquilo, porque um filho não é suficiente para dar uma nação. Mas o que Abraão entendeu, por isso ele é o pai da fé. Eu estou semeando, alguém vai regar, mas quem dá o crescimento é Deus. E a igreja do século atual é: eu semeio, eu rego e eu dou o crescimento. Eu. Pior do que a idolatria. Quando você fala eu, você se coloca no lugar de Deus. Porque os judeus não chamam Deus pelo nome. Não. Ele chama o eu sou. Isso. O eu pertence a ele. O grande eu sou. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que era, o que é e que o há de vir. O verbo ser. No passado, no presente e no futuro. O eu sou. Então, o que nós entendemos em Cristo é que eu tiro o meu eu e agora Ele é o centro de todas as coisas. E eu sou apenas um canal, como nós falamos, um portal. Quando Ele quer usar, Ele me usa. Quando Ele não quer me usar, Ele não usa. Quando Ele quer falar, Ele fala. Isso não significa que você deixou de ser ungido. Não. Se Deus ficar um mês sem falar, como já aconteceu, eu estava já meio com crise, Ele para de falar. Por quê? Porque existem várias outras coisas acontecendo. Sim. E aí, uma das coisas que a gente precisa compreender, não é a revelação que te faz. Não é a revelação que me faz. O que faz você e eu é a estrutura em Cristo. Por isso, nele, todo edifício cresce. Isso. Bem ajustado. Porque a estrutura tem que estar pronta. Para quando Ele quiser se manifestar, Ele vai te usar. Aleluia. E ponto final. Deus não é um Deus de ficar se manifestando o tempo inteiro. Por isso Ele cria ciclos e estações. Sim. E a igreja quer que todo culto seja como É aquele profecia. culto que Ele sentiu a maior presença de todos os tempos. E caímos na presença. Sabe por que muitas pessoas acabam caindo? É simples. É porque não suportam o Espírito. Uau. Todas as vezes que Deus vai falar com um profeta de Deus, leia na Bíblia, todas as vezes, ponte de pé, porque eu quero falar contigo. Quando Deus vai falar, tu tem que estar de pé. A estrutura tem que estar alicerçada. Óbvio, temos momentos que vamos cair da presença, óbvio. Porque a presença de Deus ninguém suporta. Mas o que eu quero entender, fazer você entender é: o cair no Espírito, nós cremos, mas isso não te justifica perante Deus. Não. Ser cheio do Espírito não te justifica perante Deus. O que te justifica perante Deus é a estrutura que você vai ter à medida do seu relacionamento com Ele. Então, quando nós em Cristo entendemos isso, sabemos, temos um povo, temos uma jurisdição e temos um propósito. Não somos obra do acaso. Eu gosto de enfatizar isso, porque a maioria das pessoas, principalmente jovens hoje, estão em depressão, porque perderam a direção, porque querem ser algo que não nasceram para ser. Uau. Eu nasci para ser algo. E eu não posso tentar ser o que o apóstolo é, porque eu nunca vou ser como ele é. Nós somos únicos, temos um único DNA, uma única digital, uma única retina. Todo o nosso corpo, em 7 bilhões e pouco de pessoas, é único. E não há de ser que um Deus que cria uma pessoa única, crie destinos idênticos. O que Deus faz é criar destinos paralelos. Eu junto com o apóstolo podemos fazer o reino avançar muito mais do que ele sozinho ou eu sozinho. Nós estamos aqui para que o corpo todo avance. Não é mais o meu evangelho, não é mais a minha revelação, não é mais a nossa vontade, é o que Ele quer. E como é que eu consigo chegar nesse ponto sozinho? Nunca. Só o Espírito e Cristo pode nos levar à nossa direção e ao nosso caminho real. Amém? Amém. Quando o mestre estava falando, o Espírito começou a trazer algumas coisas a mim, eu vou dissertar isso para nós terminarmos. Por isso eu volto a tocar num ponto. Por isso a paternidade é de suma importância.
Quando o mestre falou que Cristo não fica falando todos os dias, é verdade. Deus, ele cria um propósito e levanta os profetas para poder estabelecer esse propósito, aonde o mestre traz o entendimento se a igreja não entende, trazendo a ordem, e o apóstolo fundamenta isso. Então Cristo, ele vem, Deus vem e traz uma revelação para aquele ciclo. Ele já falou o que tinha que falar. Ele vai voltar a falar? Vai, se começarmos a errar naquele propósito do que ele escreveu, que é a propósito desde antes da fundação do mundo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar centralizado na visão. Então, Deus traz os profetas se conectam e recebem a revelação. Trabalhamos dentro do maestral a descodificação do que está sendo revelado e começamos a seguir por aquilo. E se algum momento dentro desse padrão nós começarmos a perdermos dentro daquilo que foi estabelecido, os profetas se levantam para falar: olha, estão errando nisso, é dessa maneira. Ou até mesmo se Deus não falar, ele vai trazer um sentimento profético no cabeça do ministério, no cabeça daquele grupo, para falar assim: olha, está errando nisso, mestre. Saiu, volta, é dessa maneira. Você não está... Para isso existem líderes, não para manipular, controlar, coisa desse tipo para terem benefícios próprios. Líderes, eles são levantados para estabelecer pessoas dentro daquilo que Deus estabeleceu. Eu, quando conheci o mestre não tinha pretensão nenhuma. O mestre sempre foi mestre, né? Sempre foi professor de universidade, sempre deu aula em cursos. E um dia, quando ele veio estar conosco, congregar, eu falei: cara, você é mestre, você tem que nos ensinar. E ele meio que tímido, não, cara, vamos. Eu pude ver atrás do véu, né? Atrás de algo que estava escondido, né? Encapsulado, porque a finalidade do que está encapsulado é se manifestar. E fui cavando aquilo, falei: não, cara, você pode, você vai. Hoje é um dos melhores pregadores que nós temos na igreja, se quiçá para mim, o melhor. E as pessoas falam assim: o mestre prega mais do que você, apóstolo. É verdade. Sabe por quê? Porque eu consegui procurar tirar o véu, arrancar e tirar a essência daquilo que o Tiago é de dentro dele mesmo. Esse é o papel de uma liderança. Dar destino. Então hoje uma revelação, ela vem de Cristo. Ela vem do Pai das Luzes, né? E essa revelação, ela se torna uma visão. E a visão ativa o propósito e juntos, dentro do que fomos chamados, alcançamos o destino. E aí o Pai governa. E isso é em todo lugar. Ô querido, essa finalidade, tudo isso vem de Cristo e volta para Cristo. Porque o centro é Ele. Não é verdade? Então, como eu sempre falei na última, que para mim a maior revelação que eu tive nos últimos tempos foi essa. Porque Ele morre na cruz e a gente pensa que Ele morreu por amor de nós. Ele morre por amor de nós, amém, mas o prazer é dele. Ele morre para Ele mesmo voltar a ter prazer na raça humana. Porque é uma raça eleita. E aí, finalizando aqui, que o Espírito me falando, quando você estava dizendo, é que a igreja hoje ela se acha muita coisa, né? E aí, se Deus pega os judeus, que é a nação escolhida, não somos nós, são os judeus. E Deus pega, além de quando Cristo se manifesta, eles negam Cristo, crucificam Cristo, e aí Ele leva até os que não eram para ser, que somos nós, gentios. E a igreja hoje fica se achando como se fosse acima de todos. Eu sou evangélico, eu sou maior que católico. Eu sou evangélico, eu sou maior que A, que B, que C. Nós não somos nada. Se os judeus, que viram sinais como nenhum outro povo viu, nem nós mesmos, no tempo de Moisés, de Josué, de todos os outros, Deus não brinca com propósito. Deus não brinca com propósito. Se você brinca com o seu propósito, com o seu destino, cuidado. Se Ele rejeitou os filhos de Abraão por um tempo, e eu creio que é por um tempo, não pela eternidade, porque a salvação veio pelos judeus e Deus vai fluir através do povo da nação judaica, ainda mais nós que somos gentios.
que fomos enxertados na videira, que não somos de origem judaica, e vocês estão pensando assim, então quer dizer que os judeus são maiores do que os gentios? Se você pegar a Bíblia, você vai ter o entendimento. Eu não quero trazer polêmica aqui, mas Deus não brinca com destino e com propósito. Se tem uma coisa que Deus fulmina, é destino e propósito. Não brinque com seu destino e com seu propósito. A igreja brasileira, a igreja mundial, a igreja evangélica, para Deus é nada. Porque o centro é Cristo. Quem deveria estar no centro já está. Aleluia. Então, para Ele, eu e você, somos só parte do propósito e do destino. Quem quer entrar, entra. Quem não quer, Ele coloca outro melhor no lugar. Deus não precisa. E Pedro pensou isso, apóstolo. Porque ele sentava e via as coisas que ele estava entre os três, dos mais íntimos. E aí ele pensa, quem Deus vai colocar no lugar? Ele não quis levar aos gentios. E Deus fala para ele, vai aos gentios, ele não vai. Quando você não vai no teu propósito, no seu destino, pode ficar tranquilo. Deus levanta um melhor para levantar e ir até o lugar que você não quer ir. Foi por isso que surge Saulo e Paulo. Paulo não estava na linhagem para ir até os gentios, era Pedro. Por que Paulo entra? E por que eu entrei, apóstolo, por exemplo, na sua vida? Porque pessoas que passaram na sua linhagem não honraram o manto que estava sobre a sua vida. Quem não honra o manto do líder não é digno de andar nos portais que ele abriu. Uau. Cuidado com os destinos e os propósitos que você tem fechado. Porque Deus não te deu espada, Ele te deu chave. Tem cristãos que estão se tornando mais habilidosos em fechar a porta do que abrir porta. E depois quer que Deus faça milagre. Quando a gente entra em um ambiente sacerdotal, real, em Cristo, você tem que saber, há portas que eu tenho que abrir e há portas que eu tenho que fechar. Por isso as portas do inferno não prevalecem sobre uma igreja com entendimento, porque ela fecha a porta antes dela prevalecer. Mas a igreja atual espera o diabo atacar para depois querer fechar a porta. Já entrou, filho, já era. Então eu e você temos que entender, a nossa arma maior é a chave de Davi. E o nosso entendimento maior não é estar numa igreja, mas conectado a um líder que entende qual é o meu destino e o meu propósito. Amém? Amém, ninguém trabalha sozinho. Não, jamais. Uma das coisas que o mestre falou, e vai puxando nesse deixante, vai falando direto, que o mestre falou e nós finalizamos, e achei fundamental. Pedro foi chamado para ir para os gentios, mas Amém. Pedro negou. Sabe por quê? Porque Pedro era religioso, Sim. cego pelas práticas religiosas. Tem muita gente que está apegada ao prédio, à obra, e não consegue ver que Deus está te chamando para uma obra maior. E talvez o caminho dessa obra maior é começar uma obra terrenal menor. A Bíblia diz assim, não despreze o início das pequenas coisas. Sabe por quê? Porque tudo tem um início. Sim. E quando você entende isso, você começa a galgar algo maior. Pedro, em toda a sua história, ele começa a ser religioso. E ele deixa de ser religioso já no final, quando ele contende com Paulo. E no final, lá em Pedro, em 1 Pedro, 2 Pedro, ele fala que de fato Paulo estava com a resposta, Paulo entendia o que era de fato a graça. Ele começa a falar igual Paulo, mas teve que se chocar com Paulo, né? A religião de hoje ela se choca com o novo pacto, porque o novo pacto confronta a realidade adâmica que o povo de hoje carrega. Querido, deixa eu te dizer, Deus nos chamou para um tempo e para um propósito. Amém. E dentro disso tudo, independente de onde Ele está te enviando, esteja. E você que já Amém. Está num lugar e está sendo resposta, soma com o teu líder. Amém. Seja um com o teu líder. Amém. Você que é voz profética, eu me direcionando agora a voz profética, vamos somar, vamos nos alinhar, porque chegou o tempo e a hora dos filhos se manifestarem. Amém. Amém, mestre? Amém. Então é isso. Gente, a gente precisa terminar. Semana que vem nós vamos estar aqui novamente para dar prosseguimento a isso que a gente está falando, porque foi fundamental, né? É entender os mistérios. Falamos que Cristo é o centro, falamos de uma igreja prostituta, falamos qual é a maneira, mas agora a gente vai estar seguindo dentro disso. Como fluem os 5 ministérios, que cada um faz dentro do novo pacto, dentro dos ministérios, Amém. E que todos têm propósito. Deixa eu te dizer, todos dentro da igreja, até aquele menorzinho que ninguém quer dar nada por ele, Amém. Ele tem um propósito, porque é um corpo.
o menor dedinho que nós temos é importante para a mão ou para o pé. Ele nunca pode se descartar. Sabe por quê? Porque isso aí é parte. Todos têm um propósito, todos têm um fundamento conectado à visão primaz. Deixa eu te falar, Cristo em nós é resposta para tudo. Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe se você puder. Que o Senhor te toque, que o Senhor te abençoe. Amém. E que Ele flua como rio de água viva para esse tempo. Uma nova estação está descendo para pessoas. Escuta, eu sinto no meu espírito que uma nova estação está vindo sobre algumas pessoas. A revelação de Cristo vai te impactar e mudar a tua natureza falida. Não desista, não pare, continue crendo e busque em Cristo a resposta. E você vai ser impactado para um novo tempo. Deus te abençoe e até domingo que vem. Shalom, shalom. Amém.